Quando Renato Mendonça abriu a porta do escritório, seu mundo desmoronou. Sua empregada, Alma, estava sentada na sua cadeira de couro italiano, cercada por pilhas de dinheiro vivo. Milhões. Nas mãos dela, as notas passavam rápido demais para contar. O que você faria se descobrisse que a pessoa mais invisível da sua casa guarda o segredo mais devastador da sua vida? Alma nunca soube o que era dormir sem preocupação. Desde muito jovem, quando perdeu a mãe para uma doença que os médicos do interior não conseguiram tratar, ela aprendeu que a vida cobra caro de quem nasce sem berço de ouro. O pai, um homem simples que trabalhava na roça, fez o que pôde para criar a filha sozinho. Mas o destino foi cruel mais uma vez. Numa tarde chuvosa, ele partiu também, deixando Alma completamente sozinha no mundo. Ela tinha acabado de se tornar adulta quando precisou enfrentar a realidade mais dura. Não havia herança, não havia casa própria, não havia ninguém para ampará-la. Apenas um pequeno baú com as roupas da mãe e uma carta amarelada que dizia: "Minha filha, nunca deixe ninguém apagar a luz que existe dentro de você." Alma guardou aquela carta como um tesouro. E foi com ela dobrada no bolso do vestido que pegou um ônibus para a capital, em busca de trabalho e de uma chance de recomeçar. Os primeiros tempos na cidade grande foram de uma solidão que doía no peito. Alma dormiu em abrigos, trabalhou em feiras carregando caixas, limpou o chão de restaurantes que fechavam de madrugada. Cada moeda era contada, cada refeição era uma conquista. Mas ela nunca reclamou. Nunca se deixou vencer. Foi numa agência de empregos domésticos que o destino cruzou seu caminho com a família Mendonça. A mansão ficava no bairro mais nobre da cidade, num condomínio onde os muros eram tão altos que pareciam esconder outro mundo. Quando Alma passou pelos portões pela primeira vez, sentiu o coração acelerar. Nunca tinha visto tanto luxo junto. Jardins imensos, fontes de mármore, carros importados estacionados como se fossem brinquedos de coleção. Dona Beatriz, a senhora da casa, era uma mulher elegante de cabelos grisalhos e olhar severo. Ela analisou Alma dos pés à cabeça antes de fazer a primeira pergunta. "Você tem experiência com casas grandes?" "Não, senhora. Mas aprendo rápido e trabalho dobrado." Beatriz arqueou uma sobrancelha, claramente não impressionada com a resposta. Mas algo na humildade de Alma, na forma como ela mantinha os olhos baixos sem perder a dignidade, fez a senhora reconsiderar. "Vou te dar uma chance. Apenas uma. Se em 30 dias você não me convencer, está fora." Alma assentiu com a cabeça, prometendo a si mesma que não desperdiçaria aquela oportunidade. Os primeiros dias foram de adaptação intensa. A mansão tinha mais cômodos do que Alma conseguia contar. Havia regras para tudo: como dobrar as toalhas, em que ângulo posicionar os talheres, qual produto usar em cada tipo de superfície. Beatriz era exigente ao extremo e não perdoava erros, mas Alma era incansável. Ela acordava antes do sol nascer e só descansava quando a última luz da casa se apagava. Aprendeu cada detalhe, cada preferência, cada capricho da família, e aos poucos, sem que percebessem, tornou-se indispensável. O senhor Renato Mendonça era o dono de tudo aquilo, um empresário poderoso que comandava um império de construtoras e incorporadoras. Homem de poucas palavras e muitos negócios, ele raramente estava em casa. Quando aparecia, era sempre com pressa, sempre ao telefone, sempre com a mente em outro lugar. Para Renato, Alma era apenas mais uma funcionária. Talvez nem soubesse seu nome nos primeiros meses. Ela era invisível, como convinha a uma boa empregada, segundo os padrões daquela casa. O casal tinha 2 filhos. O mais velho, Gustavo, era o orgulho da família. Formado nas melhores escolas, preparado para herdar o império do pai, ele tratava os empregados com uma frieza que beirava o desprezo. Nunca disse bom dia à Alma. Nunca agradeceu por nada. Para ele, ela simplesmente não existia como ser humano. A mais nova, Valentina, era diferente. Talvez pela idade, talvez pela personalidade, ela tinha um sorriso que iluminava os corredores. Vez ou outra, quando ninguém estava olhando, Valentina puxava conversa com Alma na cozinha. "Você mora longe daqui, Alma?" "Um pouco, senhorita. Pego 2 ônibus para chegar." "2 ônibus? Todo dia?"
Alma apenas sorria e voltava ao trabalho. Não queria criar problemas, não queria parecer que estava reclamando. Sua função era servir, não compartilhar dificuldades. Com o passar do tempo, Alma foi conhecendo os segredos daquela mansão e descobriu que por trás da fachada perfeita havia rachaduras profundas. Beatriz e Renato mal se falavam. Dormiam em quartos separados havia anos. As poucas conversas que tinham eram sobre dinheiro, sobre aparências, sobre o que os outros iriam pensar. Não havia carinho, não havia cumplicidade. Apenas uma sociedade fria mantida por conveniência. Gustavo, o filho mais velho, vivia às custas do pai, mas nunca trabalhara um dia sequer na empresa da família. Gastava fortunas em festas, viagens e caprichos. Quando Renato cobrava a responsabilidade, os dois entravam em discussões que ecoavam pelos corredores. Alma ouvia tudo, mas fingia não ouvir. Via tudo, mas fingia não ver. Era o que se esperava dela. Até que uma noite, algo mudou para sempre. Alma estava arrumando o escritório de Renato, como fazia sempre depois que ele saía. O ambiente era imponente, estantes de mogno, quadros caríssimos, uma mesa de madeira maciça que parecia ter sido feita para um rei. Enquanto passava o espanador pelas prateleiras, ela ouviu um barulho estranho vindo de trás de um dos quadros. Um rangido, como se algo estivesse frouxo. Por curiosidade, aproximou-se e tocou na moldura. O quadro se moveu. Por trás dele, escondido na parede, havia um cofre embutido. Alma arregalou os olhos. Nunca tinha visto aquilo antes. Nunca ninguém tinha mencionado. Seu coração disparou. Ela sabia que deveria simplesmente fechar o quadro e fingir que nada aconteceu. Era o mais seguro. Era o mais prudente. Mas algo a fez hesitar. Na beirada do cofre, presa por baixo da porta de metal, havia uma ponta de papel, como se alguém tivesse fechado o cofre às pressas, sem perceber que um documento tinha ficado para fora. Alma puxou delicadamente. Era uma carta, manuscrita, com uma letra que ela reconheceu imediatamente. Era a letra de Dona Beatriz. Ela sabia que não deveria ler. Sabia que aquilo era invasão de privacidade, que poderia perder o emprego, que poderia ser acusada de coisas terríveis. Mas as primeiras linhas capturaram seus olhos antes que pudesse evitar. Renato, você nunca soube a verdade sobre Valentina, e eu nunca tive coragem de contar. Mas se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. E você precisa saber. Ela não é sua filha. Alma sentiu o ar faltar. Suas mãos tremiam. As palavras dançavam diante de seus olhos confusas, impossíveis. Valentina não era filha de Renato. Ela releu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não havia erro. Não havia ambiguidade. Dona Beatriz tinha escrito aquela confissão de próprio punho, revelando um segredo que poderia destruir a família inteira. Alma guardou a carta no bolso do uniforme antes que pudesse pensar no que estava fazendo. Depois, com as mãos ainda tremendo, reposicionou o quadro e terminou a limpeza em silêncio. Naquela noite, no quartinho dos fundos onde dormia, ela não conseguiu pregar os olhos. O que deveria fazer com aquela informação? Contar a Renato? Devolver a carta ao cofre? Fingir que nunca tinha visto nada? Cada opção parecia errada. Cada caminho parecia perigoso. E no fundo, uma pergunta a atormentava mais do que todas as outras. Se Valentina não era filha de Renato, então quem era o verdadeiro pai? Alma olhou para o teto, ouvindo os grilos cantarem do lado de fora. Ela não sabia, mas aquela descoberta era apenas o começo. O primeiro fio de uma teia de segredos que, quando puxado, revelaria verdades capazes de abalar não apenas a família Mendonça, mas a própria vida de Alma de formas que ela jamais poderia imaginar. E lá no fundo do corredor, sem que ela soubesse, uma sombra se movia em silêncio. Alguém mais estava acordado naquela casa. Alguém que tinha visto Alma entrar no escritório. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Alma. Ela continuava acordando antes do amanhecer, preparando o café da manhã, arrumando os quartos, lavando a louça de porcelana com o mesmo cuidado de sempre. Por fora, nada havia mudado.
Continuava sendo a empregada invisível, a sombra silenciosa que mantinha a mansão funcionando como um relógio suíço. Mas por dentro, tudo era diferente. A carta de Beatriz queimava em sua consciência como brasa viva. Alma a havia escondido dentro do forro de sua mala velha, embaixo das roupas da mãe que ainda guardava como relíquia. Cada vez que passava pelo quartinho dos fundos, sentia o peso daquele papel como se fosse uma pedra amarrada ao peito. O que deveria fazer? Contar a verdade a Renato significaria destruir uma família. O homem, por mais distante e frio que fosse, não merecia descobrir que fora traído dessa forma. E Valentina? A menina doce que sempre a tratava com gentileza? Como reagiria ao saber que o pai que a criou não era seu pai de sangue? Por outro lado, manter aquele segredo era carregar uma mentira que não lhe pertencia. Era ser cúmplice de um engano que durava anos, talvez décadas. Alma sentia-se presa numa armadilha sem saída. E para piorar tudo, havia aquela sensação incômoda que não a abandonava desde a noite da descoberta. A sensação de estar sendo observada. No começo, pensou que era paranoia. Afinal, o nervosismo poderia estar pregando peças em sua mente. Mas com o passar dos dias, os sinais foram se acumulando. Pequenas coisas fora do lugar em seu quarto. A impressão de passos no corredor quando deveria estar sozinha. Olhares que duravam 1 segundo a mais do que o normal. E sempre, vinha a mesma pessoa. Gustavo. O filho mais velho dos Mendonça nunca tinha demonstrado interesse algum por Alma. Para ele, os empregados eram móveis que se moviam. Mas agora, algo havia mudado. Ele aparecia em cômodos onde normalmente nunca ia. Fazia perguntas aparentemente inocentes sobre a rotina da casa. E sempre que Alma levantava os olhos, encontrava o olhar dele fixo nela. Aquilo a deixava gelada. Certa manhã, enquanto Alma lustrava os corrimãos da escadaria principal, Gustavo desceu os degraus com uma lentidão deliberada. Parou ao lado dela, tão perto que ela pôde sentir o perfume caro que ele usava. Trabalhando cedo, como sempre, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, senhor. Com licença. Alma fez menção de se afastar, mas ele bloqueou sua passagem com o corpo. Sabe, Alma, eu tenho observado você ultimamente. Você parece diferente, preocupada. O coração dela disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Está tudo bem, senhor. Apenas cansaço. Cansaço? Gustavo inclinou a cabeça, estudando-a como um predador estuda a presa. Ou talvez seja outra coisa. Talvez você tenha visto algo que não deveria. Ou encontrado algo que não lhe pertence. O sangue de Alma gelou nas veias. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Mas antes que pudesse responder, a voz de Beatriz ecoou do andar de cima. Gustavo, seu pai quer falar com você no escritório. Agora. O rapaz revirou os olhos, claramente irritado com a interrupção. Mas antes de se afastar, aproximou o rosto do ouvido de Alma e sussurrou. Essa conversa não terminou. E então subiu as escadas, deixando Alma tremendo no meio da escadaria. Ela precisava de um plano. Precisava entender o que Gustavo sabia e o que pretendia fazer com essa informação. Porque uma coisa era certa. Aquele homem não era de confiar. Naquela mesma tarde, enquanto todos estavam ocupados com seus afazeres, Alma tomou uma decisão arriscada. Precisava descobrir mais sobre o passado da família. Precisava entender por que Beatriz havia escrito aquela carta e escondido no cofre do marido. A biblioteca da mansão era um lugar raramente visitado. Estantes empoeiradas guardavam livros que ninguém lia, álbuns de fotografias que ninguém folheava, documentos antigos que ninguém lembrava existir. Alma entrou em silêncio, certificando-se de que ninguém a seguia. Nas prateleiras do fundo, encontrou o que procurava. Álbuns de família. Dezenas deles, organizados por época, guardando memórias de gerações passadas. Com as mãos cuidadosas, ela começou a folhear. As primeiras páginas mostravam Renato jovem, magro, com um sorriso que ela nunca tinha visto no homem atual. Ao lado dele, uma Beatriz radiante, nos primeiros anos de casamento. Pareciam felizes, genuinamente felizes. Depois vinham as fotos do nascimento de Gustavo, o menino nos braços da mãe, o pai orgulhoso ao lado,
uma família aparentemente perfeita. Alma continuou folheando, buscando registros de quando Valentina nasceu. E foi aí que notou algo estranho. Havia uma lacuna. Entre as últimas fotos de Gustavo criança e as primeiras de Valentina bebê, faltavam páginas. Alguém as havia arrancado do álbum, deixando apenas bordas rasgadas como cicatrizes de papel. O que tinham removido? O que aquelas fotos mostravam? Alma estava tão concentrada que não ouviu a porta se abrir atrás dela. O que você está fazendo aqui? A voz fez seu coração parar. Era Valentina. A jovem estava parada na entrada da biblioteca, os olhos arregalados de surpresa. Alma fechou o álbum rapidamente, tentando esconder o que fazia. Senhorita Valentina, eu estava apenas limpando, tirando o pó das estantes. Valentina olhou ao redor. Não havia nenhum pano de limpeza, nenhum produto. A desculpa era obviamente falsa. Mas em vez de acusar ou questionar, a jovem fez algo inesperado. Entrou na biblioteca, fechou a porta atrás de si e caminhou até Alma com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais. Algo que parecia desespero. Alma, ela disse baixinho, eu preciso te contar uma coisa, mas você precisa me prometer que não vai contar para ninguém. Alma engoliu em seco. O que mais aquela casa poderia esconder? Pode confiar em mim, senhorita. Valentina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu sei que não sou filha do meu pai. O chão pareceu sumir sob os pés de Alma. Como a senhorita sabe disso? Eu ouvi uma discussão. Valentina explicou, a voz embargada. Anos atrás. Minha mãe e meu pai. Eles pensavam que eu estava dormindo, mas eu tinha descido para pegar água. Ouvi minha mãe gritar que ele nunca poderia jogar na cara dela algo que ela fez antes mesmo de se casarem. E meu pai respondeu que ela deveria ter contado a verdade antes de Valentina nascer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da jovem. Eu era criança, Alma. Não entendi direito na hora. Mas as palavras ficaram na minha cabeça. E com o tempo, fui juntando as peças. Os olhares estranhos da minha mãe quando alguém comenta que não me pareço com meu pai. A forma como Gustavo sempre me tratou diferente, como se eu fosse uma intrusa. A frieza do meu pai comigo, enquanto com Gustavo ele sempre foi presente, mesmo que fosse para cobrar e criticar. Alma sentiu o coração partir ao ver aquela jovem tão vulnerável. Senhorita, você encontrou algo, não foi? Valentina interrompeu, os olhos buscando os de Alma. Eu vi você saindo do escritório do meu pai naquela noite. Vi como estava nervosa depois. Você descobriu alguma coisa. Alma fechou os olhos. Não podia mentir. Não para aquela garota que claramente sofria havia anos com uma verdade pela metade. Eu encontrei uma carta, admitiu finalmente, escrita pela sua mãe. Valentina levou a mão ao peito. O que a carta diz? Confirma o que a senhorita suspeitava. Sua mãe escreveu que você não é filha biológica do senhor Renato. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quase sufocante. Valentina não chorou, não gritou. Apenas ficou parada, processando uma confirmação que, no fundo, sempre soube que viria. Quem é meu verdadeiro pai? Ela perguntou numa voz quase inaudível. A carta não diz, pelo menos não a parte que li. Havia mais, mas eu não consegui ler tudo. Valentina assentiu lentamente, como se estivesse em transe. Eu preciso saber, Alma. Preciso saber quem eu realmente sou. Naquele momento, algo mudou entre as duas. Não eram mais patroa e empregada. Eram duas mulheres unidas por um segredo, duas almas buscando verdades que poderiam mudar tudo. Eu vou ajudar a senhorita, Alma prometeu. Vamos descobrir juntas. Valentina segurou as mãos de Alma, apertando com força. Obrigada. Você é a única pessoa nessa casa em quem eu confio. Mas enquanto as duas selavam aquele pacto silencioso, nenhuma delas percebeu que a porta da biblioteca havia ficado entreaberta. E do outro lado, escondido nas sombras do corredor, Gustavo ouvia cada palavra. Um sorriso frio se desenhou em seus lábios. Aquela informação valia ouro, e ele sabia exatamente como usá-la. Nas semanas seguintes, Alma e Valentina começaram uma investigação discreta. Aproveitavam os momentos em que a casa estava vazia para vasculhar documentos, fotos antigas,
qualquer pista que pudesse revelar a identidade do pai biológico de Valentina. Foi Alma quem encontrou a primeira pista concreta. Num baú esquecido no sótão, debaixo de camadas de poeira e teias de aranha, havia um pacote de cartas amarradas com uma fita desbotada. Cartas de amor. Escritas para Beatriz, décadas atrás, por um homem que assinava apenas com as iniciais. E.M. As cartas falavam de um amor proibido, de encontros secretos, de planos que nunca se concretizaram. E numa delas, uma frase fez o coração de Alma disparar. Nosso filho será a prova viva de que o amor verdadeiro existe, mesmo que o mundo nunca saiba. Nosso filho. A carta era de antes do casamento de Beatriz com Renato, o que significava que Valentina havia sido concebida nesse relacionamento anterior. Beatriz tinha se casado grávida de outro homem. Alma levou a descoberta para Valentina, que leu as cartas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E.M. Ela murmurou. Quem é E.M.? Elas precisavam descobrir. Mas onde procurar alguém que existiu na vida de Beatriz há tanto tempo? A resposta veio de onde menos esperavam. Numa tarde de chuva, quando Alma foi buscar correspondência no portão, encontrou um envelope diferente. Não tinha selo, não tinha remetente. Apenas o nome Valentina, escrito à mão na frente. Ela levou o envelope diretamente para a jovem, que o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia apenas um bilhete. Eu sei que você está procurando a verdade sobre seu passado. Se quiser respostas, vá ao Café Esperança na Rua das Acácias, neste sábado, às 15 horas. Vá sozinha. Não havia assinatura. Valentina olhou para a Alma, o medo e a esperança brigando em seus olhos. Eu preciso ir. Pode ser perigoso, senhorita. Pode ser uma armadilha. Eu sei. Mas é minha única chance de saber quem eu realmente sou. Alma hesitou. Cada instinto protetor gritava para impedir aquele encontro. Mas ela entendia o desespero de Valentina. Entendia a necessidade de conhecer a própria história. Então eu vou com a senhorita, decidiu. Fico do lado de fora, vigiando. Se qualquer coisa parecer errada, entramos em contato e vamos embora. Valentina assentiu, aliviada por não ter que enfrentar aquilo sozinha. Mas o que nenhuma das duas sabia era que o bilhete não tinha vindo de quem imaginavam. E o encontro no Café Esperança não traria as respostas que esperavam. Traria algo muito pior. O sábado chegou coberto de nuvens cinzentas, como se o próprio céu soubesse que algo sombrio estava por vir. Valentina vestiu-se de forma discreta, tentando não chamar atenção. Alma a acompanhou até as proximidades do café, ficando do outro lado da rua, num banco de praça de onde podia observar a entrada. Às 15 horas em ponto, Valentina entrou no estabelecimento. Alma observou pela janela enquanto a jovem olhava ao redor, procurando alguém que esperasse por ela. O café estava quase vazio naquele horário. Algumas pessoas idosas conversando, um estudante lendo um livro, uma mulher solitária no canto. Valentina sentou-se numa mesa e esperou. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Ninguém apareceu. Alma começou a ficar inquieta. Algo estava errado. Foi então que seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu, e seu sangue congelou. Era uma foto. Uma foto dela, na biblioteca, segurando as cartas de E.M. abaixo da imagem, uma mensagem. Você e a bastarda estão brincando com fogo. Parem de investigar ou todos vão queimar. Alma levantou-se de um salto, atravessando a rua em direção ao café. Precisava tirar Valentina dali. Precisava protegê-la. Mas quando entrou no estabelecimento, a mesa onde Valentina estava sentada agora estava vazia. A jovem tinha desaparecido. O pânico tomou conta de Alma como uma onda gelada. Ela vasculhou o café inteiro com os olhos, procurando qualquer sinal de Valentina. Perguntou ao atendente, aos clientes, a qualquer pessoa que pudesse ter visto para onde a jovem tinha ido. Mas ninguém sabia de nada. Ninguém tinha prestado atenção. Era como se Valentina tivesse evaporado. Com as mãos tremendo, Alma discou o número da mansão. A voz de Dona Beatriz atendeu do outro lado. Residência Mendonça. Dona Beatriz, é a Alma. A senhorita Valentina está aí? Um silêncio. Valentina? Ela não saiu com você? O estômago de Alma despencou. Nós nos separamos. Pensei que ela tivesse voltado para casa.
Não, ela não está aqui. Alma, o que está acontecendo? Mas Alma não conseguiu responder. Desligou o telefone e saiu correndo pelas ruas, gritando o nome de Valentina, chamando a atenção de pedestres que a olhavam como se fosse louca. Ela não se importava. Só conseguia pensar no pior, na mensagem ameaçadora, na foto que provava que alguém as estava vigiando, no perigo que tinha colocado Valentina ao incentivá-la a investigar. Se algo acontecesse àquela garota, seria culpa dela. As horas seguintes foram um borrão de desespero. Alma voltou à mansão, onde encontrou Beatriz em estado de choque e Renato ao telefone com a polícia. Gustavo, curiosamente, estava calmo demais para alguém cuja irmã havia desaparecido. Talvez ela tenha fugido. Ele sugeriu com um dar de ombros. Valentina sempre foi dramática. Alma sentiu uma raiva crescer em seu peito. Ela sabia que Gustavo estava envolvido. Tinha certeza. Mas não podia acusá-lo sem provas. A polícia chegou, fez perguntas, vasculhou o quarto de Valentina. Não encontraram sinais de fuga planejada. Todas as roupas estavam lá, todos os documentos. Até mesmo o telefone da jovem foi achado debaixo de uma mesa do café, como se tivesse sido derrubado às pressas. Ninguém dormiu naquela noite. Alma ficou sentada na cozinha, os olhos fixos na porta, rezando para que Valentina aparecesse a qualquer momento. Beatriz andava de um lado para outro, chorando silenciosamente. Renato permaneceu no escritório, fazendo ligações, movendo influências, tentando usar seu poder para encontrar a filha. E Gustavo? Gustavo foi para o quarto cedo, alegando cansaço. Foi isso que convenceu Alma de que precisava agir. Quando a casa finalmente mergulhou num silêncio inquieto, ela se levantou da cadeira e caminhou até o corredor dos quartos. O coração batia tão forte que ela tinha medo de que alguém pudesse ouvir. A porta do quarto de Gustavo estava fechada, mas não trancada. Alma respirou fundo e girou a maçaneta. O quarto estava vazio. Ela olhou ao redor, confusa. A cama estava arrumada, as cortinas fechadas. Tudo parecia normal, mas Gustavo não estava ali. Onde ele tinha ido no meio da noite? Alma começou a vasculhar, tomando cuidado para não deixar rastros. Abriu gavetas, olhou embaixo do colchão. Verificou os bolsos das roupas penduradas no armário. Foi no fundo de uma gaveta que encontrou algo que a fez parar de respirar. Um celular. Um segundo aparelho que não era o que Gustavo usava normalmente. Com as mãos suadas, ela o ligou. A tela acendeu, pedindo senha. Alma tentou as combinações mais óbvias. Data de aniversário. Números em sequência. Nada funcionou. Mas antes que pudesse desistir, uma notificação apareceu na tela bloqueada. Uma mensagem de texto. O pacote está seguro. Ela não vai falar. Aguardando instruções. Alma sentiu as pernas fraquejarem. Pacote. Ela. Seguro. Gustavo tinha sequestrado Valentina. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? A mente de Alma trabalhava em velocidade máxima, tentando conectar os pontos. Gustavo sabia do segredo. Sabia que Valentina não era filha biológica de Renato. E se ela não era filha legítima, então... a herança. Claro, a herança. Se a verdade sobre Valentina viesse à tona, se ficasse provado que ela não tinha sangue Mendonça, Gustavo seria o único herdeiro de toda a fortuna do pai. Bilhões em propriedades, empresas, investimentos, tudo seria dele. Alma tinha descoberto o motivo. Agora precisava descobrir onde Valentina estava sendo mantida. Ela fotografou a mensagem no celular com seu próprio aparelho e colocou tudo de volta exatamente como encontrou. Depois saiu do quarto em silêncio, o coração aos saltos. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse enfrentar Gustavo de igual para igual. E só havia uma pessoa com esse poder. Renato. Alma caminhou até o escritório, onde a luz ainda estava acesa. Bateu na porta e entrou antes de receber permissão. Renato ergueu os olhos, claramente irritado com a interrupção. Mas antes que pudesse mandá-la embora, Alma falou. Senhor Renato, eu sei quem levou a Valentina, e tenho provas. O empresário o congelou. O quê? Alma contou tudo. Desde a noite em que descobriu a carta, até as investigações com Valentina, as cartas de EM, e o encontro no café, a mensagem ameaçadora.
e finalmente o celular escondido no quarto de Gustavo. Conforme ela falava, viu o rosto de Renato passar por uma transformação. Confusão, descrença, raiva e, finalmente, algo que ela nunca tinha visto naquele homem frio e distante. Dor. Quando Alma terminou, Renato estava em silêncio, os olhos fixos na foto da mensagem que ela mostrava. Beatriz escreveu essa carta. Ele disse finalmente, a voz rouca: "Eu sempre soube que Valentina não era minha filha biológica." Alma arregalou os olhos. "O senhor sabia?" "Desde antes de ela nascer. Beatriz me contou quando descobriu que estava grávida. Éramos noivos na época." Ela chorou, implorou perdão, disse que tinha sido uma única vez com alguém do passado dela. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias antigas. "Eu a perdoei. Disse que criaria aquela criança como minha e nunca mais falaríamos sobre isso." "Por que, senhor?" "Porque eu a amava." Renato respondeu simplesmente. "E porque uma criança não tem culpa dos erros dos adultos. Valentina sempre foi minha filha em todos os sentidos que importam. Sangue não define família." Alma sentiu os olhos se encherem de lágrimas diante daquela declaração. "Mas se o senhor sabia, por que Dona Beatriz guardou aquela carta no cofre?" Renato balançou a cabeça. "Beatriz sempre teve medo de que a verdade vazasse. A carta era uma confissão para ser lida depois que ela morresse, para que Valentina soubesse a história completa. Mas ela nunca imaginou que alguém pudesse usar isso como arma." "Gustavo descobriu", Alma disse, "e agora está usando contra Valentina." A expressão de Renato endureceu. "Meu próprio filho", ele murmurou. "Meu próprio sangue." Ele se levantou, uma determinação fria tomando conta de seu rosto. "Você sabe onde ele pode ter levado Valentina?" Alma pensou rápido. A mensagem mencionava que o pacote estava seguro. Precisava ser um lugar que Gustavo conhecesse bem, um lugar afastado onde ninguém procuraria. E então ela lembrou. Semanas atrás, enquanto limpava o quarto de Gustavo, havia encontrado folhetos de um lugar chamado Recanto Serra Verde, uma propriedade rural que a família tinha, mas que raramente visitava. "A fazenda", ela disse. "A propriedade no interior." Gustavo mencionou esse lugar quando falava ao telefone uma vez. Renato assentiu. "Recanto Serra Verde. Faz anos que não vamos lá. O lugar está praticamente abandonado. Lugar perfeito para esconder alguém." Sem perder mais tempo, Renato pegou as chaves do carro e fez menção de sair. Mas parou na porta e olhou para Alma. "Você não precisava contar nada disso. Podia ter ficado quieta, protegido seu emprego, sua segurança. Por que se arriscou?" Alma sustentou o olhar dele. "Porque Valentina sempre me tratou como gente, senhor. E porque é a coisa certa a fazer." Renato ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu, com um respeito nos olhos que nunca tinha demonstrado antes. "Venha comigo." A viagem até a propriedade rural foi tensa e silenciosa. Renato dirigia em alta velocidade pelas estradas escuras, os faróis cortando a noite como lâminas. Alma ia ao lado, agarrada ao cinto de segurança, rezando para que chegassem a tempo. Quando finalmente avistaram os portões enferrujados do Recanto Serra Verde, o sol começava a nascer no horizonte. A propriedade estava em péssimo estado. A casa principal, antes imponente, agora tinha janelas quebradas e paredes descascadas. O mato alto tomava conta do jardim. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Mas havia um carro estacionado na frente. O carro de Gustavo. Renato desligou os faróis e estacionou à distância. Os dois saíram em silêncio, aproximando-se da casa com cautela. A porta da frente estava entreaberta. Eles entraram. O interior da casa cheirava a mofo e abandono. Móveis cobertos por lençóis brancos, poeira acumulada em cada superfície. Mas havia pegadas recentes no chão. Um rastro que levava até uma porta nos fundos. A porta do porão. Renato desceu as escadas primeiro, com Alma logo atrás. A cada degrau, o coração dela batia mais forte. Não sabiam o que encontrariam lá embaixo. Não sabiam se Valentina ainda estava bem. Quando chegaram ao final da escada, encontraram uma cena que ficaria gravada na memória de Alma para sempre. Valentina estava sentada no chão, amarrada a um pilar de madeira. Tinha marcas de lágrimas no rosto, os olhos inchados, mas estava viva, consciente, inteira.
E diante dela, de costas para essa escada, estava Gustavo. Ele segurava um documento nas mãos, gesticulando enquanto falava. Você só precisa assinar isso, Valentina. Uma simples renúncia à herança. Afinal, você nem é uma Mendonça de verdade. Por que deveria levar metade de tudo que meu pai construiu? Eu não vou assinar nada. Valentina respondeu, a voz fraca, mas firme. Vai sim, porque se não assinar, vou garantir que todos saibam a verdade. A imprensa, os sócios do papai, todo mundo. Você vai ser humilhada publicamente como a filha bastarda que sempre foi. Afaste-se dela. A voz de Renato cortou o ar como um trovão. Gustavo girou nos calcanhares, o rosto pálido de choque ao ver o pai ali. Pai? Como eu soube? Renato avançou, a fúria emanando de cada poro. Você achou que podia sequestrar sua própria irmã e ninguém descobriria? Ela não é minha irmã, Gustavo gritou. Ela é uma intrusa, uma bastarda que a mamãe trouxe para roubar o que é meu por direito. Renato parou a poucos passos do filho, o olhar tão gelado que fazia a temperatura do porão parecer ainda mais baixa. Valentina é minha filha, ele disse, cada palavra carregada de peso. Eu a escolhi, eu a criei, eu a amo, e nenhum teste de sangue vai mudar isso. Gustavo recuou, a arrogância dando lugar ao medo. Pai, eu só estava tentando proteger a família, proteger nosso legado. Nosso legado? Renato riu, mas não havia humor naquela risada. Você não sabe nada sobre legado, Gustavo. Legado é o que deixamos nas pessoas que amamos, não nos cofres que enchemos. E você, com toda a sua ganância, destruiu qualquer chance de ser parte do meu. Ele passou pelo filho sem tocá-lo, e foi até Valentina, ajoelhando-se para soltar suas amarras. Você está bem, minha filha? Valentina assentiu, as lágrimas voltando a escorrer. Pai, eu sinto muito. Eu devia ter contado o que sabia. Eu devia ter... Shhh! Ele a interrompeu, abraçando-a com uma ternura que Alma nunca tinha visto naquele homem. Você não tem que sentir muito por nada. A culpa é minha, por ter mantido segredos que nunca deveriam existir. Atrás deles, Gustavo tentou fugir. Correu em direção à escada, mas Alma bloqueou sua passagem. Saia da frente, empregada. Ele rosnou. Alma não se moveu. Meu nome é Alma, e eu não vou a lugar nenhum. Antes que Gustavo pudesse reagir, sirenes soaram do lado de fora. Renato havia ligado para a polícia durante o trajeto, e agora eles estavam cercando a propriedade. Gustavo foi preso naquela manhã, acusado de sequestro e extorsão. E enquanto o sol nascia sobre o recanto Serra Verde, pintando o céu de tons dourados, Alma olhou para Renato e Valentina abraçados, e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Os dias que se seguiram à prisão de Gustavo trouxeram uma tempestade à família Mendonça. A notícia vazou para a imprensa como fogo em palha seca. Herdeiro de império milionário preso por sequestrar a própria irmã. As manchetes gritavam em todos os portais, revistas e programas de televisão. Repórteres acamparam na frente da mansão. Drones sobrevoavam o jardim. Telefones não paravam de tocar. Beatriz teve um colapso nervoso e precisou ser internada numa clínica de repouso. A vergonha, a culpa e os segredos de décadas finalmente cobraram seu preço. Ela mal conseguia olhar nos olhos de Valentina, atormentada pelo passado que tentara enterrar por tanto tempo. Renato assumiu o controle de tudo com uma resiliência que surpreendeu a todos. Contratou advogados, emitiu comunicados, protegeu a família da exposição máxima. Mas mais do que isso, ele tomou uma decisão que mudaria os rumos de sua vida. Chamou Valentina e Alma para uma conversa no escritório. Quando as duas encontraram Renato sentado atrás da mesa, mas diferente de todas as outras vezes. Não estava ao telefone, não estava olhando papéis. Estava simplesmente ali, presente, esperando por elas. Sentem-se, por favor. Elas obedeceram, trocando olhares nervosos. Valentina. Ele começou, a voz mais suave do que Alma jamais ouvira. Eu devo a você desculpas que nunca consegui dar. Por anos, guardei um segredo que era seu direito saber. Fiz isso pensando que estava te protegendo, mas agora vejo que estava apenas sendo covarde. Valentina abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão, pedindo que o deixasse continuar. Sua mãe e eu cometemos muitos erros.
Deixamos que o medo da opinião alheia ditasse nossas escolhas. Construímos uma família baseada em aparências, em silêncios, em verdades pela metade. E o resultado está aí. Um filho preso, uma esposa internada, uma filha que cresceu sentindo que não pertencia ao próprio lar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina, mas ela permanecia em silêncio. Eu não posso mudar o passado, Renato continuou, mas posso mudar o que vem pela frente. E a primeira coisa que quero que você saiba, Valentina, é que você é minha filha. Não importa quem é seu pai biológico. Você é minha filha porque eu escolhi te amar, te criar, te proteger. E eu falhei muitas vezes nessa proteção, mas nunca vou falhar no amor. Valentina levantou-se e abraçou o pai, soluçando no ombro dele enquanto anos de dor e dúvida finalmente encontravam alívio. Alma assistia à cena com os olhos marejados, sentindo que estava testemunhando algo sagrado. Um momento de cura que aquela família precisava desesperadamente. Quando pai e filha finalmente se soltaram, Renato virou-se para Alma. E você? Ele disse, a expressão séria, mas não hostil. Você entrou nessa casa como empregada e se tornou a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Alma baixou os olhos, sem saber como reagir àquelas palavras. Você poderia ter ignorado tudo. Poderia ter guardado a carta, fingido que não viu nada, protegido seu emprego e sua paz. Mas escolheu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, senhor. Não. Renato balançou a cabeça. Não qualquer pessoa. A maioria das pessoas escolhe o caminho fácil. Você escolheu o certo, mesmo sendo o mais difícil. E por isso, eu tenho uma proposta. Alma ergueu os olhos, confusa. Proposta? Eu quero que você continue trabalhando para esta família. Não como empregada, mas como administradora da casa. Salário triplicado, quarto próprio na ala principal e todo o respeito que você sempre mereceu. O queixo de Alma caiu. Senhor Renato, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Valentina interveio segurando as mãos de Alma. Por favor, Alma. Você é a única pessoa nessa casa que nunca me tratou como diferente. Eu preciso de você aqui. Alma olhou de Valentina para Renato, o coração transbordando de uma emoção que não conseguia nomear. Durante toda a sua vida, tinha sido invisível. Uma sombra que servia aos outros sem nunca ser vista. E agora, pela primeira vez, alguém a enxergava de verdade. Eu aceito, ela disse finalmente, a voz embargada. Eu aceito. Nas semanas seguintes, a mansão dos Mendonça passou por uma transformação. Não apenas física, embora também houvesse mudanças nesse sentido. Alma reorganizou a equipe de funcionários, implementou rotinas mais humanas, garantiu que todos fossem tratados com dignidade e respeito. Mas a verdadeira transformação era invisível. Era no ar que se respirava, nas conversas que aconteciam, nas relações que se reconstruíam. Renato passou a trabalhar menos e estar mais presente em casa. Almoçava com Valentina, conversava sobre os planos dela para o futuro, interessava-se genuinamente pela vida da filha. O empresário frio e distante estava dando lugar a um pai presente e atencioso. Valentina, por sua vez, floresceu de uma forma que Alma nunca tinha visto. A jovem que antes vivia nas sombras da própria família, agora caminhava com a cabeça erguida, os ombros relaxados, um sorriso que alcançava os olhos. Ela começou a fazer terapia para processar tudo o que havia acontecido e também iniciou um curso de artes visuais, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de perseguir. Beatriz retornou da clínica algumas semanas depois, fragilizada, mas determinada a reconstruir as pontes que havia destruído. A relação com Valentina ainda era tensa, marcada por anos de meias-verdades e silêncios dolorosos. Mas elas estavam tentando. Uma conversa de cada vez, um pedido de perdão de cada vez, um abraço hesitante de cada vez. E então, numa tarde tranquila, chegou uma carta que mudaria tudo mais uma vez. Alma foi quem a recebeu no portão. O envelope era simples, sem remetente identificado, endereçado a Valentina Mendonça. Ela levou diretamente à jovem, que estava no jardim, pintando um quadro. Chegou isso para você, senhorita. Valentina limpou as mãos manchadas de tinta e pegou o envelope. Havia algo na textura do papel, na forma como seu nome estava escrito,
que fez seu coração acelerar. Você pode ficar comigo enquanto eu abro, Alma? Claro. Com dedos trêmulos, Valentina rasgou o envelope e retirou a carta de dentro. A letra era desconhecida, mas firme. Masculina. Ela começou a ler em voz alta. Querida Valentina, você não me conhece, mas eu conheço você. Tenho acompanhado sua história de longe por todos esses anos, sem nunca ter coragem de me aproximar. Meu nome é Eduardo Martins, e eu sou seu pai biológico. Antes que você rasgue esta carta, peço que leia até o final. Você merece saber a verdade, toda ela, sem filtros e sem mentiras. Eu conheci sua mãe quando éramos jovens. Beatriz era a mulher mais linda que eu já tinha visto, e nos apaixonamos perdidamente. Fizemos planos de nos casar, de construir uma vida juntos. Mas eu era pobre, filho de trabalhadores rurais, sem perspectiva de oferecer a ela o futuro que sua família exigia. Quando descobrimos que Beatriz estava grávida, fomos ao pai dela pedir autorização para casar. Ele riu na nossa cara. Disse que sua filha jamais se casaria com um pé rapado como eu. E deu a ela um ultimato. Ou terminava comigo e aceitava um casamento arranjado com Renato Mendonça, herdeiro de uma família rica, ou seria deserdada e expulsa de casa. Sua mãe me amava. Eu sei que amava, mas o medo foi maior. Ela tinha crescido cercada de luxo, e a ideia de viver na pobreza a apavorava. Então ela me deixou. Casou-se com Renato sem contar que carregava um filho meu. Eu descobri a verdade anos depois, quando você já era uma menina. Uma antiga amiga de Beatriz me contou, em segredo. Eu quis te procurar imediatamente, mas o que eu poderia oferecer? Eu continuava pobre, agora trabalhando como caseiro em fazendas pelo interior. E você tinha um pai, uma família, uma vida que eu não tinha o direito de destruir. Então fiquei à distância. Guardei recortes de jornal sobre a família Mendonça, procurei notícias suas, rezei todas as noites para que você fosse feliz. Quando soube do escândalo recente do que seu irmão fez, meu coração partiu. Parti para a capital imediatamente, determinado a finalmente te conhecer. Mas cheguei tarde demais. Você já estava segura, e eu não quis adicionar mais confusão a um momento tão difícil. Agora, semanas depois, tomo coragem para escrever. Eu não espero nada de você, Valentina. Não peço que me aceite como pai. Não peço que me perdoe pela ausência. Não peço nada além de uma chance de te conhecer. Uma conversa, um café. Qualquer coisa que você esteja disposta a oferecer. Meu número está no final desta carta. Se você decidir que não quer contato, eu vou entender e respeitar. Mas se houver em seu coração uma pequena abertura, eu estarei esperando. Com todo o amor que nunca pude te dar, Eduardo Martins. Quando Valentina terminou de ler, as lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas palavras. I.M. Ela sussurrou. Eduardo Martins. Era ele nas cartas. Alma estava ao lado, igualmente emocionada. O que você vai fazer, senhorita? Valentina ficou em silêncio por um longo momento, olhando a carta como se segurasse um tesouro frágil. Eu vou ligar para ele, ela disse finalmente. Eu preciso conhecer a outra metade de quem eu sou. Naquela mesma noite, Valentina fez a ligação. A conversa durou horas. Houve lágrimas de ambos os lados. Perguntas que esperaram décadas para serem feitas. Respostas que finalmente preenchiam vazios antigos. Eduardo contou sobre sua vida, sobre o amor que sentira por Beatriz, sobre a dor de saber que tinha uma filha que não podia conhecer. E Valentina contou sobre sua própria jornada, sobre crescer sentindo-se diferente, sobre a descoberta do segredo, sobre o sequestro e a libertação. Sobre finalmente estar reconstruindo sua identidade. Quando desligaram, ambos sabiam que aquele era apenas o começo. Eduardo viajou para a capital na semana seguinte. O encontro aconteceu no jardim da mansão, com Renato presente, numa demonstração de maturidade que surpreendeu a todos. Quando Valentina viu Eduardo pela primeira vez, reconheceu imediatamente os próprios olhos no rosto dele. A mesma cor, o mesmo formato, a mesma expressão de quem carrega o mundo em silêncio. Valentina, ele disse, a voz embargada, você é ainda mais linda do que imaginei. Ela não respondeu com palavras. Apenas o abraçou, chorando no ombro de um estranho que era seu sangue, seu passado, sua história. E ali,
naquele jardim, Alma assistiu a mais um momento de cura. Um homem que passou a vida inteira à distância, finalmente tinha sua filha nos braços. Uma jovem que sempre se sentiu incompleta, finalmente tinha todas as peças do seu quebra-cabeça. Mas a história ainda não tinha terminado, porque o destino tinha mais uma surpresa reservada. E dessa vez, era para a Alma. O encontro entre Valentina e Eduardo marcou o início de uma nova fase para todos na mansão Mendonça. Pai e filha começaram a construir, aos poucos, a relação que o destino havia roubado deles. Eduardo passou a visitar regularmente, sempre com a permissão de Renato, que demonstrava uma maturidade admirável diante daquela situação tão delicada. Não havia ciúmes, não havia competição. Apenas dois homens que, cada um à sua maneira, amavam a mesma jovem e queriam vê-la feliz. Valentina florescia a cada dia. A terapia estava ajudando a processar as feridas antigas, e a arte se tornara seu refúgio e sua voz. Ela pintava quadros que transbordavam emoção, cores vibrantes que contavam histórias de dor e superação. Uma galeria da cidade já havia demonstrado interesse em expor seus trabalhos. Beatriz, ainda fragilizada, retornara definitivamente para a mansão. A relação com a filha continuava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Havia dias bons e dias difíceis, mas ambas estavam comprometidas com a cura. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Valentina finalmente fez a pergunta que guardava havia semanas. Mãe, as páginas que faltam no álbum de fotos antigo, foi você quem arrancou? Beatriz parou de caminhar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar da filha. Fui eu, admitiu, a voz embargada. Eram fotos de quando eu estava grávida de você, antes do casamento. Fotos que mostravam claramente que a gravidez estava mais avançada do que deveria, se você fosse filha do Renato. Eu tinha tanto medo de que alguém descobrisse, de que você descobrisse, que destruí todas as provas. Valentina segurou as mãos da mãe. Você passou a vida inteira carregando esse peso sozinha, e quase destruí nossa família por causa disso. Beatriz soluçou. Eu achei que estava protegendo todo mundo, mas estava apenas adiando o inevitável. A verdade sempre encontra um caminho, não é? Encontra, Valentina concordou. Mas agora estamos aqui, juntas. E isso é o que importa. Mãe e filha se abraçaram no meio do jardim, chorando juntas, finalmente liberando décadas de segredos e silêncios. Alma observava a cena de longe, o coração aquecido. Aquela família tinha passado por tanto, e agora finalmente estava encontrando paz. Mas a paz de Alma ainda estava incompleta. Mesmo com a família encontrando paz, Alma sentia uma inquietação estranha, como se o destino ainda guardasse algo só para ela. A resposta veio de onde menos esperava. Numa manhã comum, enquanto organizava os documentos do escritório de Renato, Alma encontrou um envelope com seu nome. Não estava ali no dia anterior. Alguém o havia colocado propositalmente para que ela encontrasse. Seu coração acelerou. Depois de tudo que acontecera naquela casa, envelopes misteriosos traziam uma carga de apreensão. Mas algo em seu interior dizia que desta vez era diferente. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta manuscrita e uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Alma olhou para a foto primeiro, e seu mundo parou. Na imagem, um grupo de trabalhadores rurais posava diante de uma fazenda. Homens e mulheres simples, rostos marcados pelo sol, roupas humildes. E no centro do grupo, dois homens lado a lado, sorrindo para a câmera. Um deles era jovem, moreno, com um sorriso largo que Alma reconheceria em qualquer lugar. Era seu pai. E o outro, um pouco mais velho, com olhos bondosos e ombros largos, tinha um rosto que ela também conhecia. Era Eduardo Martins. Alma sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na mesa para não cair. Seu pai e o pai biológico de Valentina se conheciam? Com os dedos tremendo violentamente, ela desdobrou a carta. Querida Alma, eu soube há pouco quem você realmente é, e preciso te contar uma história que vai mudar sua vida. Há muitos anos, quando eu era jovem e trabalhava nas fazendas do interior, conheci um homem chamado Josué. Ele era o trabalhador mais dedicado que eu já tinha visto. Honesto, gentil,
sempre disposto a ajudar os outros. Nós nos tornamos grandes amigos, quase como irmãos. Josué tinha uma esposa linda chamada Rosa, e os dois esperavam uma filha. Eu fui o primeiro a saber quando Rosa descobriu a gravidez. Josué chorou de felicidade. Disse que aquela criança seria a luz da vida dele. A menina nasceu numa noite de lua cheia. Josué me chamou para conhecê-la no dia seguinte. Quando eu a vi, tão pequena, tão frágil, tão perfeita, ele me disse: Eduardo, se alguma coisa acontecer comigo, prometa que vai cuidar dela. Eu prometi, achando que era apenas um pacto entre amigos, algo que nunca precisaria cumprir. Mas a vida é cruel com quem menos merece. Rosa adoeceu quando a menina ainda era pequena. Josué fez de tudo para salvá-la, mas os recursos no interior eram escassos. Ela partiu, deixando marido e filha devastados. Josué criou a menina sozinho por algum tempo. Mas o trabalho pesado, a saudade da esposa e o peso da vida foram minando suas forças. Numa tarde chuvosa, ele também nos deixou. O coração simplesmente parou. Eu estava longe quando isso aconteceu. Tinha ido para a capital, tentando juntar dinheiro, vivendo minha própria tragédia ao perder Beatriz e descobrir sobre Valentina. Quando soube da morte de Josué, voltei correndo, mas era tarde demais. A menina já tinha sido levada para um abrigo e depois desapareceu no sistema. Eu procurei por anos, tentei encontrar aquela criança que tinha prometido proteger. Mas as informações eram confusas, os registros incompletos. Eventualmente a vida me engoliu e eu perdi o rastro. Até semanas atrás, quando Valentina me contou sobre a mulher corajosa que tinha salvado sua vida, sobre a empregada que se tornou sua melhor amiga, sobre Alma, eu senti algo estranho. O nome ecoou na minha memória como um sino distante. Fiz algumas perguntas. Descobri de onde você veio, o nome dos seus pais. Alma, você é a filha de Josué e Rosa. Você é a menina que eu prometi proteger há tantos anos. E sem saber, você se tornou a guardiã da minha própria filha. O destino nos uniu de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. Eu sei que não posso substituir o pai que você perdeu. Não tenho esse direito. Mas se você permitir, gostaria de cumprir a promessa que fiz a Josué. Gostaria de ser parte da sua vida, de estar presente, de finalmente fazer o que deveria ter feito há tanto tempo. Você não está mais sozinha, Alma. Você nunca esteve. Com todo o carinho que guardei por todos esses anos, Eduardo Martins. Alma não percebeu quando começou a chorar. As lágrimas caíam sobre a carta, borrando algumas palavras, mas ela não se importava. Seu corpo inteiro tremia com soluços que vinham do fundo da alma, liberando uma dor que carregava desde a infância. Seu pai tinha um amigo, um irmão de coração, alguém que prometera cuidar dela. E esse alguém era o pai de Valentina. A porta do escritório se abriu suavemente. Valentina entrou, seguida por Eduardo e Renato. Alma ergueu os olhos, ainda banhados em lágrimas, e encontrou o olhar de Eduardo. Ele também chorava, sem vergonha, sem contenção. Você é ela, ele disse, a voz quebrada. Você é a filha do Josué. Alma assentiu, incapaz de falar. Eduardo atravessou o escritório em 3 passos largos e a envolveu num abraço que parecia querer compensar décadas de ausência. Alma se agarrou a ele, chorando no ombro daquele homem que era um estranho e, ao mesmo tempo, uma conexão direta com seu passado, com seu pai, com tudo que ela tinha perdido. Eu sinto muito, Eduardo murmurou. Eu deveria ter te encontrado antes. Eu deveria ter cumprido a promessa. Você cumpriu, Alma respondeu entre soluços. Você cumpriu de um jeito que nenhum de nós esperava. Você me deu Valentina. Você me deu uma irmã. Valentina, que assistia à cena com lágrimas escorrendo pelo rosto, aproximou-se e abraçou os dois. Alma, ela disse, a voz embargada. Você sempre foi minha família. Agora é oficial. Os 3 permaneceram abraçados por um longo momento, unidos por laços que transcendiam sangue e circunstância. Renato observava tudo em silêncio, profundamente emocionado. Aquela mansão que por tanto tempo fora palco de segredos e frieza, agora testemunhava algo raro e precioso, a formação de uma família verdadeira. Semanas depois, o julgamento de Gustavo chegou ao fim. Ele foi condenado por sequestro e extorsão,
recebendo uma pena que o manteria afastado por muitos anos. A notícia correu os jornais, fechando definitivamente aquele capítulo sombrio da história dos Mendonça. Mas houve algo que ninguém esperava. Na véspera de ser transferido para a penitenciária, Gustavo pediu para falar com o pai. Renato hesitou, mas acabou aceitando. Foi até a delegacia sozinho, sem saber o que encontraria. Gustavo estava diferente. A arrogância tinha desaparecido, substituída por algo que Renato nunca tinha visto no filho. Arrependimento genuíno. "Ô pai", ele disse, a voz fraca, "eu sei que você não tem motivos para me perdoar. O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu precisava te dizer que eu entendo agora. Entendo o que você sempre tentou me ensinar e eu me recusei a aprender." Renato permaneceu em silêncio, ouvindo. "Eu passei a vida inteira com medo de perder o que eu achava que era meu por direito. Dinheiro, herança, poder. E nesse medo, perdi tudo o que realmente importava. Perdi você, perdi a Valentina, perdi a mim mesmo. Você quase destruiu sua irmã." Renato disse, a voz firme mas não cruel. "Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre." Gustavo baixou os olhos. "Eu escrevi uma carta para ela, para a Valentina. Você pode entregar?" Ele estendeu um envelope. Renato o pegou, mas não prometeu nada. "Eu vou ler primeiro. Se for digno, eu entrego." Gustavo assentiu. "É justo." Antes de ir embora, Renato parou na porta e olhou para o filho uma última vez. "Você destruiu muita coisa, Gustavo, mas ainda há tempo de reconstruir quem você é. A escolha é sua." E saiu, deixando o filho com suas consequências e suas reflexões. Quando Renato leu a carta naquela noite, encontrou palavras de arrependimento sincero, um pedido de perdão sem expectativa de resposta, e uma promessa de que Gustavo usaria seu tempo na prisão para se tornar uma pessoa melhor. Ele entregou a carta a Valentina no dia seguinte. Ela leu sozinha, chorou e depois guardou numa gaveta. Não respondeu, não visitou o irmão, mas também não jogou a carta fora. Algumas portas ficam entreabertas, e talvez um dia essa fosse uma delas. Meses se passaram e a mansão Mendonça se transformou completamente. Alma, agora oficialmente parte da família, ocupava um quarto na ala principal e administrava a casa com competência e carinho. Mas seu papel ia muito além de questões práticas. Ela se tornara o coração daquela família, a ponte que conectava todos. Eduardo vinha frequentemente trazendo histórias do passado que faziam Alma rir e chorar. Ele contava sobre Josué, sobre Rosa, sobre os tempos na fazenda. E Alma bebia cada palavra, reconstruindo a imagem dos pais que tinha perdido tão cedo. Valentina e Alma eram inseparáveis. Moravam sob o mesmo teto, compartilhavam segredos, sonhos e medos. Eram irmãs em tudo, menos no sangue, e aquela era a conexão mais forte que ambas já tinham experimentado. Beatriz, lentamente, foi encontrando seu lugar nessa nova dinâmica. Pediu desculpas à Alma por todos os anos de tratamento frio, por tê-la visto como inferior, por nunca ter reconhecido seu valor. Alma a perdoou sem hesitação. Afinal, se tinha aprendido algo naquela jornada, era que carregar ressentimento era um peso que só machucava quem carregava. E Renato, o empresário frio e distante que Alma conhecera no primeiro dia, agora era irreconhecível. Trabalhava menos, sorria mais, estava presente em cada refeição, cada conversa, cada momento que podia compartilhar com sua família. Depois de todos os acontecimentos, Renato pediu que Alma o encontrasse no escritório naquela noite. Ela achou estranho, mas obedeceu. Quando entrou, encontrou sobre a mesa montes de dinheiro organizado em pacotes, documentos e um caderno aberto. Renato explicou, com a voz firme e emocionada. Alma, este dinheiro não é meu, é seu. Ela arregalou os olhos, incapaz de reagir. Este é o valor inicial do Fundo Esperança, em homenagem aos seus pais. Um projeto que vai ajudar meninas órfãs, exatamente como você um dia foi. E eu quero que você seja a gestora principal. Alma começou a tremer. Senhor Renato, isso é muito dinheiro. E tudo legalizado, registrado e declarado. Você não está fazendo nada errado. Eu só pedi para você conferir os valores porque... Ele engoliu seco. Eu confio mais em você do que em qualquer pessoa desta casa.
Nesse exato momento, Renato abriu a porta. A mesma cena do início da história. E encontrou Alma anotando cada cifra, completamente concentrada. Ele sorriu. A cena, que antes parecia confusa, agora ganhava sentido. O milionário não flagrava um crime, mas sim uma mulher honesta conferindo o próprio futuro. Alma, disse ele, você salvou minha família. Agora eu quero ajudar a reconstruir a sua. Alma chorou. Numa noite especial, ele reuniu todos no jardim da mansão. A mesa estava posta sob as estrelas, com velas iluminando os rostos de cada pessoa presente. Renato, Beatriz, Valentina, Eduardo e Alma. Uma família improvável, forjada por dor e redenção, unida por escolhas mais fortes que circunstâncias. Renato levantou-se, uma taça na mão. Eu quero fazer um brinde, ele disse, a voz embargada. Durante anos, eu achei que sabia o que era sucesso. Construí prédios, acumulei fortunas, apareci em revistas, mas estava vazio. Esta casa era vazia. Nós éramos estranhos vivendo sob o mesmo teto. Ele olhou para cada rosto ao redor da mesa. Até que uma pessoa mudou tudo. Uma pessoa que entrou aqui como empregada e nos ensinou o que significa ser família de verdade. Seus olhos encontraram os de Alma. Você poderia ter ignorado aquela carta, Alma. Poderia ter protegido seu emprego e sua tranquilidade. Mas você escolheu a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo. E ao fazer isso, salvou todos nós. Alma sentiu as lágrimas escorrerem, mas não as enxugou. Você nos ensinou que família não é sangue. Renato continuou. É escolha. É coragem. É estar presente nos momentos difíceis. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É amar sem esperar nada em troca. Ele ergueu a taça mais alto. A Alma, a mulher mais invisível desta casa, que se tornou a mais importante de todas. A Alma. Todos repetiram, as vozes embargadas de emoção. Alma levantou-se, as pernas tremendo, o coração transbordando. Minha mãe me deixou uma carta antes de morrer. Ela disse, a voz falha. Dizia, nunca deixe ninguém apagar a luz que existe dentro de você. Durante anos, achei que minha luz tinha se apagado, que eu era apenas uma sombra, invisível, sem importância. Mas vocês me mostraram que a luz sempre esteve lá. Vocês me enxergaram quando eu mesma não conseguia. Ela olhou para Eduardo. Você me devolveu meu passado. Para Valentina. Você me deu uma irmã. Para Renato e Beatriz. Vocês me deram um lar. E finalmente, para todos. Vocês me deram uma família. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Depois, abraços. Lágrimas. Risadas que se misturavam com soluços. Naquela mesa, sob as estrelas, 5 pessoas que a vida tinha tentado separar de todas as formas possíveis estavam finalmente unidas. E Alma entendeu naquele momento a verdadeira lição de toda aquela jornada. Ninguém é invisível. Todos nós carregamos uma luz. E quando escolhemos a verdade, a coragem e o amor, essa luz não apenas brilha, ela ilumina todos ao redor. A menina órfã que um dia pegou um ônibus para a capital, sem nada além de uma mala velha e uma carta da mãe, agora olhava para o céu estrelado e sorria. Ela não estava mais sozinha.